irmãos, por nós estarmos aqui nesta noite de encerramento desta festa da mocidade aqui da nossa congregação da região de Pirituba. Graças a Deus por tudo quanto Deus aqui certamente já operou, desde quinta-feira à noite, sexta-noite, ontem e certamente hoje. Ele que esteve nos dias passados, Ele está aqui nesta noite para fazer a sua gloriosa e preciosa obra. Eu gostaria de convidar a atenção de todos para a leitura de um trecho da Bíblia muito conhecido, que está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 59, tão conhecido até de cor, até mesmo pelas nossas crianças. Mas vamos proceder à leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Meus amados irmãos, esse versículo nos leva nesta noite a pensar sobre um assunto que todos os que aqui estão, a começar desse que vos fala, há uma necessidade da manifestação desta bênção da vida. Aqui diz: a mão do Senhor não está encolhida. E nós queremos, com a graça de Deus nesta noite, falar sobre esta mão, a mão do Senhor, que não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa operar. Quando nós, irmãos, começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que as bênçãos que Deus concede ao homem, ao ser humano, essas bênçãos são descritas na Bíblia como sendo o estender das mãos de Deus para o homem. A primeira bênção descrita na Bíblia como sendo o estender das mãos de Deus para o homem é a bênção da salvação. O salmista contou uma experiência. Ele disse que estava no charco de lodo e não tinha condições de sair dali. E eu creio que os que estão aqui nesta noite sabem muito bem o que é um charco de lodo. É quase que uma areia movediça, em que a pessoa, estando ali imergida, quanto mais movimento faz para tentar sair, mais complicada, mais difícil fica a situação, a pessoa vai afundando cada vez mais. É mais ou menos parecido com uma mosca, quando cai na teia de aranha. Na teia de aranha, quanto mais ela bate as asas para tentar sair, mais presa, mais enrolada ela vai ficando. Assim o salmista diz que estava no charco de lodo e não podia sair dali, mas alguém estava do lado de fora, e aquele alguém estendeu as mãos para ele, segurou na mão dele, puxou ele para cima, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou bem os seus passos e pôs na sua boca um novo cântico, um hino ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor. E eu pergunto aos irmãos: não foi isso que Deus fez conosco? Nós não estávamos no charco de lodo do pecado, sem Deus, sem paz, sem esperança, candidatos à morte eterna, candidatos ao inferno. Mas o Senhor estendeu as mãos para mim, para o irmão, para a irmã, para nós, nos tirou do charco de lodo do pecado, nos pôs na rocha da salvação que é Cristo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou do poder de Satanás para o reino do Filho do seu amor, pôs os nossos pés sobre a rocha, nos firmou em Jesus e colocou na minha e na sua boca um novo cântico, que são as glórias a Deus e aleluias que hoje nós estamos dando ao Senhor. As mãos do Senhor estão estendidas para salvar. A Bíblia diz que o povo de Israel estava cativo na terra do Egito e não tinha condições de dali saírem, e Deus resolveu libertá-los. E a maneira como a Bíblia descreve esta libertação é da seguinte maneira: Deus tirou Israel do Egito com mão forte e com braço estendido. Glórias ao nome do Senhor. Foi por essa razão que o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Jesus ir até a cruz e realizar a obra de redenção do ser humano, já dizia da sua obra: o Senhor
tribulações, e desnudar o braço, numa linguagem nossa, equivale a arrancar o paletó, arregaçar a manga da camisa, desnudar o braço, porque vai fazer algum trabalho, vai fazer algum serviço, e foi exatamente o que o Senhor fez. Ele desnudou o seu santo braço para me salvar, me libertar, te libertar, e nos dar essa paz, essa alegria, esse gozo, que hoje invade a minha, a tua, a nossa alma. Glórias ao nome do Senhor. As mãos do Senhor estão estendidas para salvar. Mas por que estão estendidas para salvar? Estão estendidas para salvar porque o homem, o ser humano, é um pecador, até já nasce em pecado. Aquela criança bonita que ao nascer é a alegria do pai, da mãe, da família, dos amigos, a Bíblia diz que já nasce em pecado. O salmista diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é a maneira da concepção, é o germe do pecado, que estava nos pais, que por sua vez estava nos avós, nos bisavós, indo pelo caminho dos nossos ancestrais. Nós chegamos em Adão, que quando ele pecou, a raça humana caiu, o pecado entrou na terra, e o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. É por essa razão que a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar da sua misericórdia. Sim, a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra e viu que todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos. Muitas vezes o homem diz: eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso ou aquilo, com tudo isso querendo dizer que está justificado. O que nos faz lembrar uma parábola narrada pelo Senhor Jesus, que falou de dois homens que foram orar no templo. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu, estando de pé, num lugar estratégico, para que todos pudessem vê-lo, em tom de voz alta, para que todos pudessem escutá-lo, ele, fariseu, na sua oração dizia assim: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros. Eu não sou nem como este publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. E ele, fariseu, continuou a dizer na sua oração que fazia, julgando com isso estar justificado. Mas Jesus, referindo ao publicano que estava ao seu lado, que nem queria levantar a cabeça ao céu, mas lá no canto ele orava, batendo no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus concluiu o seu ensino dizendo que aquele que se humilhou desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Muitas vezes o homem diz que não é pecador porque não deixa a sua consciência funcionar. Quando Jesus estava aqui na terra, trouxeram-lhe certo de uma mulher apanhada no ato de adultério. E os homens que a trouxeram empurraram-na aos pés de Jesus e foram lhe dizendo: apanhamos esta mulher em tal ato, e a lei diz que elas devem ser apedrejadas, e nós podemos ou não podemos apedrejá-la. De fato, a lei dizia que mulheres apanhadas em tais atos deveriam ser apedrejadas, mas a lei era mais clara, a lei era mais detalhada, mais específica. A lei dizia: a mulher junto com o seu acompanhante deverão ser apedrejados. Mas como queriam apanhar Jesus na palavra propositadamente, trouxeram somente a mulher e ficaram na expectativa de uma definição. E Jesus, olhando para aquele grupo de homens, alguns já de cabelos brancos pela idade, outros mais jovens, disse-lhes Jesus: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E diz a Bíblia que a começar dos mais velhos até os mais jovens, todos retiraram-se do local, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus lhe pergunta à mulher: aonde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Sim, o homem é um pecador, mas para esse homem que é um terrível pecador, há um Deus de mãos estendidas, que está com as mãos estendidas aqui nesta noite para salvar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele, Jesus, pode ser o Salvador, porque ele nasceu não como eu nasci, como você nasceu. Nós nascemos pela intervenção da carne e sangue, pai e mãe. Não é o caso de Jesus, que nasceu pela concepção do Espírito Santo.